Alô, minha gente, vamos então para nossa Biologia 1, semana 2. Semana passada a gente viu dogma central da biologia, DNA, RNA, proteína. Você fez prova disso, né? Você deve ter feito a prova relativa a esse assunto. Como é que você saiu? Foi bem? Tomara! Vamos lá então para Biologia 1, semana 2. Hoje a gente vai estudar modelos celulares. Como é a diferença de uma célula animal, vegetal, de uma célula procarionte, eucarionte, aeróbia, anaeróbia, autótrofa, heterótrofa. É isso que a gente vai estudar, beleza? Toca aí, galera, vamos embora. Primeira coisa, procariontes e eucariontes. Procariontes e eucariontes. Procariontes. Veja bem, procarionte é bactéria. Só bactérias são procariontes. Mas o que significa ser procarionte? Ser procarionte significa primitivo, precursor, célula inicial, é aquele tipo de célula primitiva, são as primeiras células do planeta Terra, são as bactérias. Só que você olha um desenho desse bactéria e olha um desenho desse de uma célula vegetal, que poderia ser uma célula animal também, olha o desenho e aí tem um detalhe. Qual é? Esse desenho parece que as duas são iguais, não são. Uma bactéria é 1000 vezes menor que uma célula normal, 1000 vezes menor. Então é muito mais simples, muito menor. Agora, tem coisas semelhantes. O que é que tem de semelhante? Principalmente, dogma central da biologia. Ou seja no procarionte como esse, seja no eucarionte como esse, tem que ter DNA capaz de produzir RNA, RNA capaz de indicar a síntese de proteínas. Porque somente tendo proteínas é que uma célula consegue ter enzimas, metabolismo, transformações. Então toda célula tem que ter DNA, RNA e proteína. Vamos achar aqui? Vamos lá. Eu tenho uma célula bacteriana e nesta célula bacteriana que você está vendo, você poderá identificar aqui, observe, ribossomo. Ribossomo quer dizer o quê? Organoidezinho que fabrica proteínas. Toda célula tem que ter. Se eu for para a célula eucarionte, eu vou ter que ter ribossomo também, porque dogma central é obrigatório. Tem que ter material genético que produz RNA mensageiro e RNA mensageiro que vai indicar a síntese proteica. Olha o material genético aqui, cromatina, material genético, isso é o DNA. A partir do DNA surge mensagem e o RNA mensageiro é traduzido pelo ribossomo. Na célula eucarionte é mais complexa. Por quê? Porque tem a cromatina, que é o DNA, só que ele está dentro do núcleo, perceba? No eucarionte tem uma carioteca, a célula eucarionte tem uma carioteca que é algo extra. Só tem carioteca a célula eucarionte, tem um núcleo organizado. No procarionte é desorganizado. Então o que tem de igual nas duas? Membrana plasmática, as duas têm. Cromatina, material genético, as duas têm. Ribossoma, as duas têm. Citoplasma, as duas têm. O que tem também aí de igual? A membrana esquelética, que é a parede celular vegetal. Mesma coisa, parede celular. Agora, uma célula eucarionte tem, além do que tem na procarionte, a mais. Vai ter mitocôndria, cloroplasto, lisossomo, retículo endoplasmático liso, retículo rugoso, complexo de Golgi, ou seja, um monte de estruturas. Então a célula eucarionte tem muito mais coisas, principalmente o que? Endomembranas, organoides membranosos, que é o retículo endoplasmático, que vem da membrana, o complexo de Golgi, que vem do retículo, lisossomos, que vem do Golgi. Fora isso, também tem na eucarionte e não tem na procarionte, organoides bioenergéticos, cloroplastos para fazer fotossíntese e mitocôndria para fazer respiração. E aí quem tem cloroplasto é autótrofo, quem não tem é heterótrofo. Cloroplasto é capaz de fazer fotossíntese, o cloroplasto tem clorofila, faz fotossíntese. Então, por exemplo, essa célula vegetal ela é autótrofa, faz fotossíntese porque tem um cloroplastozinho aqui. Já se fosse uma célula animal, não tinha cloroplasto. Não é autótrofa, é heterótrofa. Fora isso, quando tem ou quando não tem mitocôndria. Quem tem mitocôndria faz respiração aeróbica. Toda célula com mitocôndria é aeróbica. A célula animal tem mitocôndria. A célula vegetal tem mitocôndria. Procarionte, claro que não. O único organoide que procarionte tem é ribossomo. Beleza? Vamos adiante. O porteiro da célula, perceba, a célula precisa estar delimitada do meio ambiente.
ela está delimitada por duas camadas de lipídio, um tipo de gordura chamado fosfolipídio. Tá aqui, ó, fosfolipídio, essa bolinha com duas caudas marronzinhas, tá vendo? Isso é o fosfolipídio. O fosfolipídio contém uma parte polar, que é a bolinha amarela, essa partezinha aqui, ó, e uma parte apolar, esse meinho todo aqui, ó. Isso é a parte apolar. Então tem uma parte polar fora, polar dentro e apolar ou hidrófoba no meio. É assim a membrana plasmática. Então a membrana tem dupla camada de fosfolipídios. E mergulhado no lipídio tem proteína. Olha aqui a proteína azul. Professor, o que é proteína canal, periférica? A gente vai ter uma aula só de membrana plasmática. Por enquanto, compreenda, é o porteiro da célula. Ele isola o lipídio, faz com que a célula fique isolada do meio externo, que ela fique meio que independente do meio externo. É isso que é o papel da membrana plasmática. E a proteína vai permitir trocas. Então, o lipídio isola, a proteína comunica. A proteína permite que moléculas atravessem do meio intra para o extracelular e vice-versa. Fora isso, a membrana plasmática também tem, ó, glicolipídio, glicoproteína. O que é isso? É o famoso glicocálice. Glicocálice que é encontrado na célula animal, mas não é encontrado na célula vegetal. É encontrado em célula que não tem parede celular, como a célula animal. O que é isso? É glicídio virado para fora, açúcar virado para fora. Célula animal tem isso. Para que serve esse glicocálice? Ele serve para uma célula reconhecer outra quando toca noutra, para ela não reagir contra outra quando toca noutra, para ela entender, você é uma célula irmã. Então a membrana é fosfolipídio, mergulhando nele proteínas, o lipídio isola, a proteína comunica e o glicocálice, quando presente, permite que células se reconheçam, se identifiquem. Foi claro? Mas eu disse que o lipídio isola. Será que ele isola totalmente? Não. Moléculas lipossolúveis, moléculas apolares, atravessam o lipídio facilmente. Por exemplo, O2, CO2, os gases atravessam o lipídio por um processo de difusão simples. Eles se espalham, se difundem. Agora, molécula polar, molécula iônica, os íons, aminoácido, glicose, alimentos entram e saem da célula através das proteínas. As proteínas têm uma permeabilidade, ó, seletiva. A célula escolhe o que pode entrar na célula e o que não pode entrar na célula. Depois, mecanismo de síntese e as endomembranas. É importantíssimo para você entender esta caracterização das células, as endomembranas. Vamos lá, primeiro passo. Primeiro, lembre que procarionte, bactéria, a única membrana que bactéria tem é a membrana plasmática, celular, lá fora. Não tem nenhuma endomembrana. Já as células eucariontes têm muitas endomembranas. Elas são muito maiores e as endomembranas ampliam a superfície interna. Que endomembranas são essas? Principalmente isso aqui, ó. Isso que está em azul, que é o retículo endoplasmático. Esse RE aqui quer dizer retículo endoplasmático. Retículo quer dizer uma rede dentro da célula, uma rede de canais. E aqui o Golgi, o sistema de Golgi, o aparelho de Golgi. Então o retículo e o Golgi são endomembranas. E eles ligam a membrana nuclear lá dentro, a carioteca. Eles ligam com a membrana plasmática lá fora, a membrana celular. Então eles são endomembranas intercanais, tá claro? E daí? E daí que lá dentro do núcleo, lembra que lá dentro tem DNA. O DNA produz RNA. Lembra que a gente estudou na semana passada? Quando o DNA produz RNA, a gente chama isso de quê? Lembra do nome? Nós damos o nome de transcrição. Transcrição. DNA produz RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro fabricado no núcleo sai e vai para o citoplasma. Para onde? Para os ribossomos. Ribossomos. Quando eu falo REG, é retículo endoplasmático, esse G aqui, ó, retículo endoplasmático granular, granuloso, com ribossomos. Essas bolinhas são ribossomos. Por quê? Porque é justamente o ribossomo quem vai traduzir o RNA. O RNA é traduzido graças aos ribossomos. Então, ribossomos que estão, por exemplo, no retículo,
Nós teremos dois tipos de retículo: retículo granular e agranular. Retículo rugoso, retículo liso. Rugoso tem ribossomo. Se tem, fabrica proteína. O liso não tem ribossomo. Se não tem, não fabrica. Então, retículo rugoso, que fabrica proteína, realiza tradução. Lembra que DNA para RNA era transcrição? Quando o RNA vai indicar fabricar proteína, é tradução. Então, fabricou a proteína está aqui, ó, ela é carregada, ela sai do retículo para o Golgi, entra no Golgi, lá ela é transformada e secretada. Tá vendo aqui a proteínazinha fabricada dentro do retículo? Tá vendo ela transportada para o Golgi? Tá vendo ela sendo eliminada da célula? É isso que é o papel das endomembranas. Fabricar proteínas, transformar proteínas, secretar. Quem faz secreção? O Golgi. O Golgi é o organoide secretor. Vamos lá. Célula animal. Veja, a gente viu aqui uma célula vegetal. A gente está vendo aqui uma célula animal. Qual a principal diferença? Quem é superior? Quem é melhor? Veja, a célula vegetal é superior. Ela tem três coisas que o animal não tem. Ela tem parede, que nessa célula animal não tem parede nenhuma. Ela tem vacúolo para guardar material, que a célula animal não tem. E ela tem cloroplasto, ela é autótrofa, animal não é. Mas a célula animal tem muita coisa, tem o núcleo. Dentro do núcleo tem a cromatina, que é o material genético. A cromatina do material genético do DNA vai surgir RNA. O RNA sai do núcleo para o citoplasma. Lá no citoplasma, o retículo rugoso, os ribossomos vão fabricar proteínas. Proteína fabricada no retículo rugoso passa para o Golgi e o Golgi secreta. Então, o núcleo comanda, o retículo fabrica, o Golgi armazena e secreta proteínas. E o que faz o retículo liso? Se ele é liso, ele não tem ribossomo. Se não tem ribossomo, ele não fabrica proteína. Como ele não fabrica proteína, ele não fabrica nada. Mentira, ele fabrica. Ele fabrica glicídio, ele fabrica lipídio, ele fabrica outras moléculas, só não fabrica proteína. E ele transporta material dentro da célula, beleza? Também temos dentro da célula animal lisossomos que fazem digestão, ó, deriva do Golgi. Também tem mitocôndria que faz respiração, a célula é aeróbica. Também tem peroxissomo, que é como se fosse um tipo de lisossominho. É um tipo de lisossominho específico para fazer oxidação. Enquanto o lisossomo faz hidrólise, o peroxissomo faz oxidações. E finalmente tem na célula animal também, e aqui é uma coisa que a célula animal tem e vegetal em geral não tem, centríolos. Esses cilindros aqui, ó. Para que servem esses cilindros formados por tubinhos? Serve para atuar na divisão celular. Mas a gente vai ter uma aula só de divisão celular. Nós vamos ter aula de mitose lá na frente. Organelas vegetais. Perceba que a célula vegetal tem parede, essa verde, ó, que no animal não tem. Perceba que na célula vegetal tem vacúolo, essa bolsa para guardar comida, que no animal não tem. E perceba que a célula vegetal tem cloroplasto, é o que faz ela ser autotrófica. Então, célula vegetal tem três coisas exclusivas: parede, cloroplasto e vacúolo. Para que cloroplasto? Receber luz, fabricar comida. Para que vacúolo? Guardar a comida que ela fabricou. E para que parede? Proteger sua comida. Veja, ela fabrica o próprio alimento, é autótrofa, armazena e protege. Tá claro? Por que o animal não precisa disso? Animal tem ânima, tem movimento, se locomove. Ele pode ir atrás da comida, procurar a comida. Ele pode fabricar a comida? Não. Ele não fabrica o próprio alimento. Ele ingere o alimento vegetal, não. Fora isso, tem tudo que o outro tem. Ó. Tem mitocôndria nos dois, tem Golgi nos dois, retículo nos dois, ribossomo nos dois. As duas células seguem o dogma central da biologia. As duas, animal e vegetal, têm núcleo. No núcleo tem DNA. O DNA fabrica RNA mensageiro, que sai para o citoplasma, onde os ribossomos fabricam proteínas. Esses ribossomos fabricam proteínas e essas proteínas podem ser usadas no próprio citoplasma ou serem secretadas pelo Golgi. Beleza? O que tem aqui de diferente na vegetal é um tal de um glioxissomo. Glioxissomo. O que é isso? É um lisossomo? É. Do mesmo jeito que peroxissomo da célula animal é como se fosse um lisossominho,
O glioxissomo também. São diferentes formas de lisossomo, que não têm enzimas hidrolíticas, que não fazem hidrólise, que são oxidantes, que promovem reações de oxidação. Você vai estudar conosco aqui em Biologia 1 a grande diferença de hidrólises e oxidações. Você tem que dominar bem isso, mas está chegando, né? Agora ainda não, beleza? Quem é superior? A célula vegetal, porque ela tem tudo que animal tem e tem algo mais: o vacúolo, a parede e o cloroplasto. Cloroplasto e mitocôndria, veja, isso é muito importante. Mitocôndria faz respiração, cloroplasto faz fotossíntese e os dois processos se complementam. Veja, a luz é capturada pelo cloroplasto, o cloroplasto pega luz, pega CO2 e pega água, fabrica comida. Então, luz mais CO2 do ar, mais água do chão e o cloroplasto produz comida. A comida sai do cloroplasto e ela vai ser usada na respiração. A respiração, a mitocôndria faz parte da respiração. Respiração tem 3 etapas: glicólise, Krebs, cadeia, glicólise, Krebs, cadeia. O ciclo de Krebs e a cadeia, que é a parte principal da respiração, acontece na mitocôndria. Então, mitocôndria é aeróbica. Por exemplo, numa célula vegetal, ela é ao mesmo tempo autotrófica, pois ela tem cloroplasto, e também aeróbica, pois ela tem mitocôndria. A célula vegetal fabrica comida e usa comida, ela tem as duas coisas. A célula animal não, tem só a mitocôndria, não tem cloroplasto. Precisa comer, não pode fabricar o próprio alimento. Tá claro? O que é que marca o cloroplasto e a mitocôndria? São organóides que têm 2 membranas, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Só que a membrana interna do cloroplasto forma bolinhas, chamadas tilacoides. A membrana interna da mitocôndria forma dobrinhas, chamadas cristas. A gente vai ter uma aula só sobre cloroplasto e mitocôndria. Por enquanto é entender que eles são fabricador de comida, utilizador de comida, captura energia da luz e produz energia como ATP. E aqui uma ideia disso que o cloroplasto e a mitocôndria fazem, ó. Tudo chega como energia da luz, aí o cloroplasto usa luz, usa CO2 e usa, cloroplasto usa luz, usa CO2 e usa água. Então, CO2, água e luz produziu glicose. A glicose que você fabricou no cloroplasto, ou célula vegetal, mais o oxigênio que veio do ar, glicose mais oxigênio vão reagir para dar o quê? O quê? CO2, água e ATP, energia. O cloroplasto fabrica comida e a comida fornece a energia. Isso é o metabolismo energético. Isso é associar a fotossíntese com a respiração celular. Vamos fazer umas questõezinhas? Vamos lá. Semana 2, estrutura geral. Primeira questão. Ele dá aí uma série de estruturas, 3, 5, 6, com números loucos. E ele diz qual é a sequência que vai ser ausente em bactéria. Quem está ausente? Vamos lá. Parede celular está presente. Quem está ausente é carioteca. Só é eucarionte. Quem carioteca tem de procarionte. Os moneras são chamados porque não possuem um núcleo organizado. Ok? Só é eucarionte. Quem carioteca tem. Então, bactéria não tem carioteca. Bactéria tem DNA? Tem ribossomo? Tem que ter. Isso é o dogma central. Mitocôndria e cloroplasto? De jeito nenhum. Esses aqui ela não tem. Mitocôndria e cloroplasto são organóides complexos, membranosos. Então, 10 com 12, 22, com 6, 28, gabarito, letra C de caçamba. Próxima, segunda questão. Ele vai falar aí que membranas são finas películas, blá, blá, blá. Ele quer saber o que é que tá certo aí, velho. Ele pergunta o que é que tá certo aí, né? Letra A. Qualquer transporte de substância pela membrana exige gasto de energia. Não, por exemplo, O2 e CO2, os gases, cruzam lipídios, se difundem. E a difusão é um transporte passivo, não gasta energia. Teremos uma aula aqui em Biologia 1 só sobre transporte de membranas. Se liga, véi. Vamos lá. Suas moléculas lipídicas são anfipáticas, pois tem uma extremidade polar, que é insolúvel em meio aquoso, e uma apolar. Está trocado.
polar é iônico. Se é iônico, se dissolve na água. A água não é iônica, a água não é polar, a água não tem H2O, não tem o polo hidrogênio e o polo oxigênio, o polo hidrogênio positivo e o oxigênio negativo. Sendo polar, dissolve o polar. A água dissolve moléculas polares, então falso chamar polar de insolúvel. C. Seu glicocálice vai dar resistência física, capacidade de conhecer substâncias nocivas, formado exclusivamente de lipídios. Como é que alguém, Zezinho, se chama glicó, se é formado exclusivamente de lipídios? Endoidou, né? O glicocálice tem lipídios e glicídio, lipídio e glicídio, ou proteína, glicolipídios e glicoproteína. Tá aqui, vamos ver, bora lá. Olha aqui, ó, opa, ei rapaz, presta atenção, vamos embora. Olha aqui, ó, glicolipídio e glicoproteína, glicídio associado à proteína ou a lipídio. Este é o glicocálice, beleza? Muito bem, então falsa, opa, andei demais, volta, gabarito, letra D, vai ser, ó, possuem permeabilidade variável, seletiva, que significa que algumas não conseguem atravessar, exato, algumas moléculas passam, outras não passam, verdadeiro, portanto, letra D de dado. Terceira questão. Muito se comenta sobre o código genético e blá blá blá. Lá vem aqui, estrutura responsável pela transcrição. Quem faz a transcrição, lembra que transcrição é DNA produzindo RNA? É o núcleo. Quem fabrica a proteína é o ribossomo, é o retículo rugoso. E quem faz a secreção é o Golgi. O Golgi tem também seu papel neste carrossel intracelular. Ele armazena, transporte, até poderá. E aí vai, secreção. Então, ó, quem fabrica a proteína, para fabricar tem que ter transcrição no núcleo, o DNA produzindo RNA. Depois tem que ter o retículo rugoso fabricando proteína 3, ó, retículo rugoso fabricando proteína. E depois tem que ter o Golgi secretando proteína. 1, 3, 4, letra A de aprovação. 1, 3, 4, todo mundo acertou, beleza? Quarta questão. Um aluno analisando a célula eucarionte fez afirmações. Ele mostra 3 coisas aí. Você consegue identificar as 3, ó? 3 não. 4 coisas. Número 1, o retículo. Número 2, o núcleo. Número 3, o Golgi, ou retículo liso. Número 4, a mitocôndria. E aqui ele mostra lisossomo, ribossomo. A pergunta dele é: ácido nucleico são encontrados em 1, 2 e 4. Ácido nucleico tem 1 e 2 e 4. Em 1 tem que ter retículo rugoso, tem RNA. Em 2 tem que ter, dentro do núcleo tem DNA. Em 4 tem que ter, porque mitocôndrio e cloroplasto tem DNA próprio. Mitocôndrio e cloroplasto tem DNA próprio. Primeira frase verdadeira. Se professor, eu não sabia. Pule, velho. Pule, leia as outras. Vai aparecer a falsidade. 2. Proteína. Um produto da organela 4 é usado em processo de 1 e 2. Alguém fabricado em 4 é usado em 1 e em 2. Ó, claro, gente, em 4 eu vou fabricar ATP. Lembra? A mitocôndria, respiração. Lembra? Glicose mais oxigênio vão reagir para dar o quê? CO2, água e ATP. ATP. O ATP é usado nos processos de fabricar proteína, de transcrição, de tradução. Verdadeira frase 2. Até agora está verdadeira a primeira, está verdadeira a segunda. Mas vamos ver a falsa. Proteína que atua no metabolismo de organela 1 e 4, mas não atuam em 2 e 3. Oxe, como assim? Proteína não atua em 2, não atua em 3. Proteína atua em tudo. Falso. Proteína atua, sim senhor, por exemplo, no núcleo, para que haja transcrição. Para ver transcrição ou tradução, exigem-se enzimas. Falso. Célula vegetal não apresenta organela 3 e 4. Está dizendo que célula vegetal não tem 4 mitocôndrias. Claro que tem. Falso. E 5. Durante a divisão celular, 1, 2 e 4 se desintegra. Ele está dizendo que mitocôndria se desintegra jamais. A mitocôndria dá energia, não pode desintegrar. Falso.
Então, falso 3, o 4 e o 5, verdadeiro 1 e 2. Gabarito, letra C, de certeza. Quinta e última questão. Ele mostra pra gente uma figura onde eu tenho o número 1, que é o Golgi. Número 1 é o Golgi. Eu tenho o número 2, que é o retículo endoplasmático liso. E, finalmente, número 3 é o retículo endoplasmático rugoso ou granular. O 3 fabrica proteínas, o 2 transporta qualquer coisa e o 1 secreta proteínas, beleza? Lembre que para o 3 fabricar proteína, ele tem que receber do núcleo informações, ok? Lembre que o 2, o retículo liso, não fabrica proteína. Embora não fabrique proteína, ele fabrica o quê? Glicídio, lipídio, outras moléculas. Vamos lá. Assinale a opção que indica as funções. Número 1 é liso, fabrica lipídio. Pode ser. 2 é rugoso, controla o cálcio. Não, gente, o 2 fabrica proteína. O 2 é o retículo rugoso. O rugoso, o papel dele não tem a ver com nada, tem a ver com fabricar proteína. Falso. 1 é o Golgi, respiração. Mentira, respiração quem faz? Mitocôndria. Vamos lá. 1 é o Golgi, origina lisossomo. Pode ser. 2 é o liso, pode controlar o cálcio. Pode. 3 é o rugoso, letra C, pode ser. 1 é o Golgi, faz secreção. 2 é o liso, fabrica proteína. Não, quem fabrica proteína é o rugoso, não é o liso. O liso não fabrica proteína. 1 é o liso, controla o cálcio. Pode ser. 2 é o rugoso, fabrica proteína. 3 é o Golgi, respiração. Respiração é mitocôndria. Então, eliminei o letra E, porque o Golgi nada a ver com respiração. O D, porque liso não fabrica proteína. O B, porque o Golgi não faz respiração. E o 1, porque o rugoso não tem a ver com cálcio. Quem tem função paralela é o liso. Então, o Golgi, lisossomo, beleza? O liso controla o cálcio, tá certo? E o 3, resposta letra C, de certeza, na nossa questão de número 5 e última questão da nossa aulinha. Por favor, meu filho, estude. Tem aula pré-aula, tem a aula normal, tem a tarefa de casa, tem professor para tirar dúvida, tem a prova de sexta-feira. Force, lute, crie o hábito, esse hábito de estudar um pouquinho. Pense, toda semana é semana de prova. Na academia é assim, só ela é assim. Não espere semana de prova para estudar. Estude um pouco cada dia, um pouco toda semana. E não esqueça de entrar logo, sexta, sábado, domingo, na área do aluno. Vai lá, clica no Lego, naquele Lego para fazer a sua programação, planejamento da próxima semana. Escolha todas as aulas que vai assistir na próxima semana, na sexta, no sábado ou no domingo. Escolha. Faça a sua opção do que quer assistir na próxima semana. Mesmo que você não cumpra totalmente. Você planejou ir para aula na terça e acabou só indo na quarta. Você planejou assistir aula à tarde e só conseguiu de noite. Tem nada não. Mas tente planejar. Confie em mim. Vai dar certo. Valeu, galera. Um abraço.